quem sou eu para ensinar o técnico que tem pouco gol sofrido? Na seleção, a maior parte dos gols que a seleção sofria era pelo alto também. Só que eram pouquíssimos gols que a seleção sofria no período todo, tirando Copa do Mundo. E o gol da Croácia não foi pelo alto. O gol do Fernandinho contra foi pelo alto. Primeiro, assim, a coisa que a gente mostrou semana passada. O escanteio do Flamengo é marcação por zona. Eu aprendi que é sempre bom ter 2 caras no bloqueio. Para você fazer a marcação por zona, mas com bloqueio. O Flamengo tem marcado por zona. Isso pode ser um pedaço da questão. Mas aí vai sair o cruzamento. Mas o fato é que ontem o cruzamento foi cortado. E aí a defesa sai. E a defesa sai em linha. Sem marcar a entrada individualmente, não continua a marcação individual. Então sai o cruzamento para o Rony cabecear. E talvez essa linha seja uma parte do problema. De qualquer maneira, se você tomou 10 gols de bola parada, ou se você tomou 12 gols pelo alto de 21, o que dá mais de 50%, então tem uma coisa para mudar na marcação. Acho que está passando por isso aqui. A defesa está saindo sem marcar. A defesa está saindo para deixar impedido. E tem gente entrando em condição legal. E a marcação da bola parada é, normalmente, só por zona. Talvez tenha que ter um bloqueio. Perfeito, PVC. Bom, a gente quer encerrar de Flamengo, Luísa, falando sobre desfalques. Tu citaste rapidamente jogadores que o Tite perdeu e tem aí o Bolívar pela frente na Libertadores. O que tu pode contar pra gente sobre baixas nesse momento da temporada rubro-negra? A situação para o Tite armar esse time contra o Bolívar vai ficar complicada. O Cebolinha e o Vinha estão fora da temporada. O Cebolinha teve uma ruptura no tendão de Aquiles, então o tempo de recuperação é de 4 a 6 meses, se eu não me engano, então muito possivelmente ele não volta mais. E aí o Vinha tem uma lesão de menisco já confirmada, mas ainda o joelho dele está muito inchado, então eles ainda não conseguiram ver a questão do ligamento, né? Que é algo que o médico, né, o Márcio Tanuri, ontem falou que tinha essa possibilidade, a suspeita era essa, de lesão no ligamento, e aí no Flamengo não tem essa confirmação. Então o Flamengo espera diminuir o inchaço no joelho do Vinha para poder fazer esse exame mais complementar e mais completo sobre a situação do Vinha de fato. Enfim, mas os dois vão passar por cirurgia e aí estão fora da temporada, vão perder o restante do ano do Flamengo. O que é muito decepcionante para o Flamengo, né? Porque o Cebolinha vinha bem, ele tem se lesionado muito, né, nos últimos tempos, mas ele, quando volta, ele é importante para o Tite. E o Vinha foi contratado por muito dinheiro para suprir um problema que o Flamengo tinha já da lateral esquerda, depois da saída do Felipe Luiz. O Ayrton Lucas não vinha bem, inclusive, ele não está bem de maneira regular. Ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, por exemplo, mas ele não, regularmente, ele não está bem em todos os jogos. Mas é a esperança agora, né? O Flamengo ainda tem um tempo de janela pela frente, praticamente um mês aí pela frente. Não contratou ninguém até agora. A diretoria vai ter que se mexer. Até porque tem uma proposta pelo Wesley na mão. Tá bem perto, inclusive, dessa proposta ser concretizada. Ser concretizada não, a proposta já está na mão, mas dessa venda ser concretizada. Então, o Flamengo teria que buscar reforços na lateral direita, na lateral esquerda, no ataque, no meio, que já está nesse processo. Enfim, são muitas coisas que o Flamengo agora vai ter que sentar e analisar. Vamos buscar reforços? Vamos buscar na base? O que a gente vai fazer agora? Porque ficou uma situação um pouco insustentável até de não contratar ninguém nessa janela. Tem também para o jogo do Bolívar o Bruno Henrique está suspenso, né? Porque ele foi expulso no jogo passado da Libertadores. E aí ele foi expulso, vai cumprir agora a suspensão. Então o Tite não tem um homem de ponta, né, para usar do jeito que ele gosta. Ele tem o Matheus Gonçalves, por exemplo, que pode usar. O Lohan também pode entrar ali nessa posição, né? Apesar dele não estar jogando exatamente nesse setor, ele pode também entrar nessa vaga. Enfim, o Tite vai ter esses próximos dias, né? O jogo é só quinta-feira, então o Tite tem 3 dias aí de treinamento, que é algo que ele nem vinha tendo esse tempo todo, né, entre aspas, de treinamento. Ele vai ter esse tempo pela frente para, enfim, tentar descobrir o que ele vai fazer nesse jogo. A tendência é que ele entre o De La Cruz e o Ayrton Lucas vão para o jogo, se nada mudar até quinta-feira. O Ayrton Lucas só teve um corte, né, no supercílio, ele nem saiu com aquela substituição extra, né, do protocolo de concussão, ele saiu porque estava sangrando muito e tal, os médicos acharam que era melhor ele sair.
mas ele não saiu do protocolo de concussão, tanto que o Vinha fica até o final do jogo, né? Mancando muito, com muita dor, claramente sem condição de jogar, ele sai com muita dor. Mas o Ayrton Lucas, a princípio, tudo certo para ele jogar na quinta-feira. O De La Cruz, a mesma coisa, ele saiu por fadiga ali, pediu substituição. O Tite ainda forçou a barra ali para ele ficar até um pouco mais de tempo, porque ele só tinha mais uma mudança para fazer. Então, o De La Cruz também com condições de jogo para quinta-feira. E aí a tendência é que o Luiz Araújo entre, como foi a mudança ali quando o Cebolinha sentiu, que o Luiz Araújo entre e faça essa ponta ali para o Flamengo. Mas realmente, nessa fase da temporada, que todo mundo está muito cansado e que o time está precisando desesperadamente de substituições, né, para ali no final do jogo manter o gás, fica difícil a situação para o Tite, né? Lembrando que nas oitavas de final, o Flamengo não pode escrever mais ninguém. Agora é só para as quartas, caso o Flamengo avance. Perfeito. Luiz Assar, muito obrigado pelas informações, como sempre, brilhante aqui conosco. Até a próxima. Valeu, Marinho. Valeu, PVC. Até a próxima. Abração. Luiz Assar conosco, falando do Flamengo. Vamos rapidinho passar para o São Paulo, porque você está sentindo saudade dele, eu sei. Você está sentindo falta do André Hernan. Achou que ele não ia participar? Vai sim. Ele deixou um material do São Paulo que a gente vai rodar a partir de agora. Fala aí, Hernan. Tá rodando, vai rodar daqui a pouquinho, André Hernan. Dei um oi, fiz todo um preâmbulo para ele entrar conosco, e daqui a pouquinho ele está entrando com esse boletim do São Paulo. O Hernan vai falar de Zubeldia, vai falar de arbitragem, temas que nós tratamos ao longo do programa aqui também. PVC, o Zubeldia é ou não é perseguido, hein? Porque ele tem tomado muitos cartões, eu anotei aqui rapidamente, são 13 amarelos e 2 vermelhos em 24 jogos. É cartão pra caramba, hein, PVC? 15 e 24. Não pode ser perseguido. Ele toma o cartão fora da zona da área técnica. Esse negócio da área técnica, se você pode ficar fora da área técnica, se você vai discutir que você está só um centímetro fora da área técnica, então não precisa ter área técnica, né? Ele pode circular o campo inteiro. Não é assim que funciona. Ele pode tomar cartão amarelo por estar fora da área técnica, por exemplo. Eu acho que é muito cartão, e o Hernan vai dar informação de como o São Paulo vai se comportar em relação a isso, mas acho que tem uma reflexão dele. É como a gente disse semana passada, a questão do Abel, da expulsão do Abel Ferreira contra o Flamengo. Eu não tinha visto a bola circular 1 minuto e meio para depois voltar para ir para o VAR para dar um lance de cartão disciplinar, mas está na regra. E ele fez o gesto obsceno, então a expulsão é justa. A expulsão é correta. Mas nunca teve isso. Mas pode ter. Está dentro da regra. Então, você tem que tomar cuidado dentro da regra. Isso vale para o Abel Ferreira, isso vale para o Zubeldia também. Perfeito. Agora sim, vamos chamar André Hernan com as suas informações de como o São Paulo vai reagir a essa situação do Zubeldia e da arbitragem. Pode rodar. Fala Marinho, PVC, tudo bem com vocês? Tô aqui na frente do São Paulo, hoje tem umas gravações aqui no CT, por isso estou desfalcando de primeira, mas eu não vou deixar de trazer informações para vocês aqui no programa. Falando sobre essa questão dos cartões aí do Zubeldia, né? Há uma perseguição segundo o São Paulo, isso o Belmonte deixou bem claro ontem na zona mista pós-vitória em cima do Atlético Goianiense, mas o bastidor interessante que eu quero trazer para vocês é sobre a questão do presidente Júlio Casares, né? Vai ter ali uma movimentação de bastidor na CBF. O Casares vai passar a mão no telefone ainda hoje e vai falar com a CBF, claro, para fazer um questionamento na comissão de arbitragem. Segundo o São Paulo, os últimos 2 jogos vão servir como exemplo para a reclamação ali meio que informal do Casares na CBF. A expulsão contra o Goiás que desfalca, né? Desfalcará o São Paulo, no caso o Zubeldia não vai poder comandar a equipe no próximo jogo das quartas de final. E esse jogo de ontem que tira o Zubeldia do jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E as reclamações do exagero, né? No caso lá em Goiânia, ele tira o amarelo, dá o vermelho,
E o São Paulo alega que o Zubeldia entrou em campo para tirar seus jogadores da confusão que estava sendo armada e que o próprio árbitro não teve pulso para segurar ali a questão que teve até torcedor jogando copo, aquela coisa toda, né? Então o São Paulo entende que o Zubeldia foi apenas afastar seus jogadores, acabou tomando cartão vermelho. E no jogo de ontem, poucas vezes ele saiu ali da área técnica e aí acabou que tomou um amarelo, sendo que o treinador do time adversário saiu várias vezes e não teve o critério. Então o São Paulo está entendendo que há um exagero da arbitragem em cima do Zubeldia. E isso tem uma causa, claro, de posicionamento de bastidor e principalmente um posicionamento interno de bastidor também, que acalma meio que os ânimos e o treinador se sente defendido, não só ali ligando para a CBF, tendo esse posicionamento meio que informal, mas também diante das câmeras no microfone, como fez o Carlos Belmonte. Valeu, Marinho, valeu, PVC, um abraço. Valeu, André Hernan trazendo esses detalhes do São Paulo pra gente, esclarecendo essa situação de arbitragem e a manifestação nos bastidores, que é sempre muito importante e necessária, até para o técnico se sentir protegido, né, PVC? Não sei se é como necessária, não. Até na sexta-feira, eu falei uma coisa aqui, que muito botafoguense ficou bravo da maneira como eu fiz, como se eu tivesse avalizado que você faça uma... Eu não avalizei ninguém. Eu só disse o seguinte, eu dei uma informação. Quando eu falei, o Palmeiras e o Flamengo têm agido com discrição em relação às reclamações da CBF. Ou seja, você passa no telefone, liga e conversa. E não tá informando, e não avisa ninguém que está fazendo isso. Eu não estou dizendo que isso está certo. Eu estou informando que isso está acontecendo. O clube que informa que isso que está fazendo também está jogando para a galera. Então, quando o São Paulo diz, olha, vou telefonar para a CBF, você não está dizendo para a CBF que você vai reclamar. Você está dizendo para a sua torcida que você está tomando uma atitude. E no fundo, as duas, ou as três, ou as quatro maneiras, a do Palmeiras, a do São Paulo, a do Botafogo, a do Flamengo, as quatro levam para a mesma questão. Foi isso que eu disse na sexta-feira. Você dá pancada em cima do chefe da arbitragem, que vai dar uma pancada no árbitro, e o árbitro vai entrar em campo já pressionado. E isso piora a situação da arbitragem. Por isso que a gente pergunta assim, por que o Ramon Abate Abel apita bem a final olímpica e apita mal no Brasil? Porque lá ele está descansado e sem pressão.